Shalom a todos, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho, vai dar uma aula muito breve sobre Hanukkah, tá? Mais detalhes depois vocês podem escrever aqui embaixo para falar alguma dúvida, alguma coisa. Eu também estou escrevendo também um artigo também que vai ser um pouquinho mais completo. Esse ano não dá para escrever tudo, mas eu quero fazer o máximo possível, tá bom? Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre, a gente está com o livro do Rav Avraham Steinmetz, eu acho que é de 5.756, a edição, não sei se é a edição de agora ou se é o relançamento. Bem, vamos lá. Hanukkah a gente vai só dar as bases mesmo, só o guia para a gente entender como é que funciona. Hanukkah ela é comemorada por 8 dias consecutivos a partir do dia 25 de Kislev. Então, a partir do dia 25 de Kislev é comemorado Hanukkah por 8 dias. Hanukkah ela celebra a história da vitória dos Macabim, da família dos Macabim, ou Macabeus, sobre o regime greco-sírio. Sei que pouca gente sabe, mas o império não era o Império Grego. O Império Grego dominou fortemente os sírios e acabou estendendo a toda a Ásia, principalmente naquela região, estendendo o seu poder no mundo conhecido, pelo menos em sua maioria. Como acender a Hanukkah? Se vocês vão lembrar, depois os Hashmonaim tem uma história muito bonita, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais de história. Hoje a gente vai falar muito sobre prática da festividade de Hanukkah. A gente pode fazer um vídeo sobre a história dos Macabim, da família dos Macabeus, mas hoje não é o foco, mas a gente pode fazer um dia, acho que vai ser legal. Como acender uma Hanukkah? A Hanukkah é acesa ao anoitecer, em cada uma das 8 noites, na presença de todos os membros da família. Então, ao anoitecer, em cada uma das 8 noites são acesas as velas. Bem, se são 9, por que a gente acende? São 8 dias, porque tem 9 velas na Hanukkah. Bem, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Na verdade, no primeiro dia a gente acende 2, no segundo a gente acende 3 e assim por diante, porque a primeira vela a ser acesa não é uma vela de Hanukkah, mas sim não é uma das lâmpadas da Hanukkah, mas sim é o Shamash. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então todo mundo da família está em casa, vendo as velas, aí comprando mitzvah. Usa-se azeite de oliva ou velas grandes o suficiente para acender meia hora após o anoitecer, sendo que o azeite de oliva ele só é usado só se tiver uma boa iluminação, se tiver uma qualidade boa para ter uma luz com a qualidade melhor. Bem, continua. A Hanukkah é colocada do lado esquerdo da porta de entrada, em frente à mezuzá. Você lembra que a mezuzá ela fica na direita de quem entra, tá? E na esquerda de quem sai. Como a gente está falando que é na esquerda em frente à mezuzá, óbvio que a gente está falando do observador interno da casa. Então, se você está de dentro da casa para fora, olhando pela porta, é do seu lado esquerdo da porta, tá? Sobre uma mesinha ou uma cadeira, para proclamar a todos da casa o milagre de Hanukkah. Há quem acenda as velas na janela que dá para a rua, porém, a Hanukkah não deve ser colocada acima de 9,5 metros do piso térreo, se caso você more num prédio, tá? E a ideia também é proclamar para Yehudim, né, a celebração de Hanukkah. Se você mora num bairro onde Chas v'Shalom não tem Yehudim, não tem judeus, na proximidade não tem por que você colocar na janela, tá? Fica mais para os membros da casa mesmo. Mas, se tiver Yehudim, aí você coloca na janela. Se você quiser colocar na janela só por questão decorativa,
também é legal, mas não tem necessidade se não tem Yehudim do lado de fora. Ah, há quem acenda as velas na janela, a gente já falou. As velas de Hanukkah são acesas com um shamash, que é aquela vela auxiliar, aquela vela extra que a gente carrega, que ela vai acender todas as outras. Normalmente não, Allahá, é que ela seja colocada num tópico acima, ela fica mais alta que as outras para poder diferenciar, e é com ela que a gente acende as demais. A gente vai falar um pouquinho sobre como se acende. Ok, de preferência uma vela de cera. Na primeira noite, acende-se a primeira vela do lado direito da Hanukkah. Então, você vai pegar o shamash aceso e não pode acender diretamente a vela, você quer acender com o shamash. Você pega o shamash e vai acender a primeira vela do lado direito. Depois eu vou ler, mas deixa eu explicar primeiro. Imagine-se que isso aqui é o finalzinho da Hanukkah. Você vai pegar a Hanukkah, você pega o shamash e vai acender primeiro essa aqui do primeiro dia. Depois, no segundo dia, você vai acender essa daqui, primeiro a do dia, depois a do dia anterior. Então, no terceiro dia, você pega o shamash, acende, vai acender primeiro essa, depois essa, depois essa. Então você vai da mais jovem até a mais antiga do dia, entendeu? Então é assim que é acesa, para ficar mais fácil de ilustrar. Na segunda noite, acende-se uma vela do lado esquerdo da primeira, e assim sucessivamente, como eu já expliquei. A primeira vela a ser acesa é sempre a nova, procedendo da esquerda para a direita, conforme eu expliquei. As luzes da Hanukkah devem estar dispostas numa mesma fileira e na mesma altura, mas não muito perto uma da outra para que as chamas não se toquem. O shamash deve ficar numa posição mais elevada ou afastada das demais. Como a luz da Hanukkah é sagrada, não se pode fazer nenhuma utilização dela, seja para ler um livro, seja para procurar alguma coisa, não pode. É só para o brilho a gente lembrar do milagre, só para anunciar o milagre, essa mitzvah. Primeiro acende-se o shamash, depois pronuncia-se as seguintes berachot. Na primeira noite, ou pela primeira vez do ano, no ano, recitam-se essas três berachot. E nas noites seguintes, somente as duas primeiras, tá? Então no primeiro dia são os três berachot, e nos demais dias, nos demais 7 dias, se dizem só as primeiras duas berachot. Vamos às berachot. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner Hanukkah. Essa foi a primeira berachá. Bendito és tu, Hashem, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mitzvot, com os teus mandamentos, e nos ordenou a acender as velas de Hanukkah. Segunda berachá, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa nisim lavotenu bayamim hahem bisman hazeh. Bendito és tu, Hashem, nosso Elohim, Rei do Universo, que realizou milagres para nossos antepassados naqueles dias correspondentes a esta época. Terceira berachá, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, shehecheyanu vekiimanu vehigianu Lisman Hazeh. Bendito és tu, Hashem, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deu a vida e nos manteve e nos fez chegar até essa presente época. Após acender a Hanukkah, com o shamash, recita-se Hanerot Halalu Anu Madlikin Al Hateshuot Ve'al Hanisim Ve'al Haniflaot She'asita
לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על ידי כהניך הקדושים וכל שמונת ימי חנוכה, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותן בלבד כדי להודות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלאותיך ועל yeshuoteiха. Tradução: nós acendemos essas luzes em virtude da salvação. 2 milagres e prodígios que tu realizaste para nossos antepassados naqueles dias correspondentes a esta época, por intermédio de teus sagrados sacerdotes, e durante todos os 8 dias de Hanukkah, essas luzes são sagradas e não nos é permitido fazer qualquer uso delas. Apenas mirá-las a fim de agradecer e louvar teu ilustre nome por teus milagres, teus prodígios e tuas salvações. Ron? Vamos falar só mais um pouquinho. Na noite de sexta-feira, as luzes de Hanukkah são acesas antes das velas de Shabat. É preciso providenciar maior quantidade de azeite ou de velas maiores para assegurar que as luzes de Hanukkah perdurem pelo menos até meia hora após o anoitecer, aproximadamente 1h30 após o horário de acendimento das velas de Shabat. Sábado à noite realiza-se a preparação e o acendimento das velas de Hanukkah somente após o anoitecer e depois de recitar a Havdalah. Então, a Havdalah que é o encerramento do Shabat. Nos 8 dias de Hanukkah não é permitido jejuar. Bem, eu vou separar em um outro vídeo, depois eu vou falar sobre as preces, os costumes, vou falar um pouquinho sobre a origem do Sevivon, vamos falar sobre a história dos Hashmonaim, da família dos Macabim, dessa revolta que teve, para dar origem a essa festa, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão aqui no meu nome e na minha foto, onde você vai lá para o canal para assistir os demais playlistings e demais vídeos, aulas e coisas muito legais que tem aqui no meu canal, tá bom? Bem, eu tenho alguns links de algumas instituições, de algumas coisas que eu faço. Tem alguns artigos muito legais no Limud Torah Or, então clica aqui embaixo nos links que estão aparecendo aqui para que você possa ter mais conteúdo. Ron? Bem, eu espero que tenha ajudado você, espero que esse conteúdo tenha sido interessante e tomara que seja bom, tá bom? Eu estou querendo fazer alguns projetos de doação de livro, então caso você queira doar um livro judaico, entre em contato comigo, aqui na descrição tem como fazer contato para você doar livros diretamente. Né? A gente tem até um desejo no futuro fazer doação de tefilim, mas a gente tentou fazer isso com arrecadação de dinheiro para poder comprar o que era preciso para as pessoas e tal aqui. Não conseguimos, eu acho até melhor que não se faça, seja feito assim. Então eu acho até melhor que seja feito através de livros ou doação de coisas físicas para cumprir algum tipo de mitzvah, um tipo de coisa para quem está estudando e etc. Tá bom? Bem, também estou montando uma biblioteca também para poder ajudar, para poder ter mais conteúdo. Até porque o dinheiro que a gente estava pedindo para comprar esses livros a gente não estava conseguindo. Mas se você deseja doar livros, mesmo que sejam usados, mas sejam livros judaicos, entre em contato, por favor.
para que vai ajudar bastante, vai ajudar não só outras pessoas a ter acesso a esse vídeo, mas também pode ajudar se tiver algum livro desses repetir e tal, ou então que esteja precisando bastante, a gente vai fazer a doação, tá bom? Todos os links estão aqui na descrição, se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo, porque eu tô com muita dificuldade. Antigamente eu tinha uma facilidade quando eu dava aulas, quando eu cobrava as aulas que eu dava, que eu tinha a facilidade de doar livros, de doar romacho, doar algumas coisas, mas infelizmente não tenho conseguido e tenho ficado muito triste porque eu tenho conseguido ajudar muito poucas pessoas. Eu queria ajudar um pouquinho mais, então se você puder também fazer parte disso, faça com que o teu coração fique mais feliz por ajudar alguém, então entre em contato comigo, depois eu posso te passar o endereço para que você possa fazer o envio. E é isso, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, por compartilhar com a sua família e etc. e amigos. Muito obrigado, valeu, até a próxima.